Muito bem, então neste vídeo irei demonstrar como funciona a interpretação da realidade pelo cérebro humano. Aqui é o cérebro e, consequentemente, a mente humana também. Cérebro, mente humana. Então, eu tenho o cérebro e a mente humana, eles são processadores de informação. Por quê? A realidade em si, se nós olharmos a realidade, segundo a ciência, da física, da química, essas bolinhas representam a realidade. Por quê? Porque a realidade é feita de micropartículas, átomos, moléculas, elétrons, quarks, íons, prótons. E esses átomos eles estão interagindo e gerando relações. Essas relações são campos elétricos, campos magnéticos, campos eletromagnéticos, por exemplo, a luz. Então, a luz ela é um campo eletromagnético. Daí, o que nós temos que entender? Que o cérebro ele vai ser um filtro para essa realidade. Então, esses elementos aqui eles chegam, convergem para o cérebro, e o cérebro então ele tem que fazer o quê? Ele tem que interpretar, vou botar aqui o funil da interpretação, tá aqui, interpretação. Então o cérebro precisa interpretar essas bolinhas, os átomos e moléculas que estão ao nosso redor. Por que as coisas ganham a forma que elas têm? Por que as coisas têm o formato que elas têm? Então, por exemplo, tem aqui o indivíduo, o ser humano, e aí existe aqui uma cadeira. Tem uma cadeira aqui, tem uma cadeira. O que faz esse ser humano observar a cadeira? Por que ele enxerga a cadeira qual ela é? Porque a cadeira, o que forma a cadeira em si, não é esse formato. A cadeira ela é feita de bolinhas, átomos. Assim como os gases, assim como as ondas. Então, antes de pensar em cadeira, você tem nitrogênio, oxigênio, hélio, argônio, carbono. Os diversos elementos que constituem a madeira, que eu não sei quais são os elementos químicos que formam a madeira, mas tem tudo isso assim, em formatos de bolinhas. Aí vem a mente humana e dessas bolinhas, ela decide o que ela vai ver. Dessas bolinhas, ela constrói a cadeira. Dessas bolinhas, a cadeira é construída. Mas a cadeira em si, ela é uma ação da mente. Circulação aqui vai ser sempre a mente, vou botar aqui. Mente. Mente e cérebro, MC. Então, MC, mente e cérebro. Essa mente e cérebro, ela vai receber as várias bolinhas e vai codificar para mim que isso é uma cadeira. Então, o primeiro enigma da realidade, qual é o primeiro enigma? O primeiro enigma da realidade, qual que é? Vamos lá. Aqui tem papel. O primeiro enigma da realidade é que o primeiro enigma da realidade é que a realidade é formada de átomos, moléculas. A realidade é formada de átomos e moléculas. A realidade é formada de átomos e moléculas. Esses átomos e moléculas, eles ganham um arranjo tal que tem que ser codificado, tem que ser convertido em forma, em coisa. Vejamos, nós não estamos enxergando os átomos de oxigênio, hidrogênio, hélio, argônio, que estão na nossa frente, ao nosso redor. Se nós enxergássemos com definição plena,
talvez não fosse possível ver a árvore. Por quê? Porque se nosso cérebro, se nosso hardware, se nosso mecanismo de decodificar as ondas fosse voltado para enxergar micropartículas, nós não enxergaríamos coisas maiores, porque essas micropartículas impediriam que nós formássemos a visão do todo. É justamente o aparato cerebral, ou seja, a mente-cérebro, é justamente a mente-cérebro que decodifica o que será filtrado ou não. Então a realidade ela é um ciclo de bolinhas que recebe um filtro. Esse filtro, por exemplo, aqui nesse filtro, a mente humana escolheu pegar isso aqui e disso aqui tirar o desenho da cadeira. Para que ela enxergue a cadeira, ela precisou não enxergar os quarks, os íons, reações químicas, moleculares. Entendem? A mente ela é um filtro. A mente ela é um filtro. Ela é um filtro redutor. A mente é um filtro redutor da realidade, para que você possa operar. A mente é um filtro redutor da realidade para que possa ser possível a operação funcional com objetivo. Então a mente tem um objetivo. Farei um segundo vídeo agora.